Como diminuir o excesso de pensamentos e ter produtividade? Antes de responder essa pergunta, só vou fixar o comentário aqui para as pessoas que estarão chegando ao longo dessa aula. Publicar, comentário, fixar. Pronto, fixei. Bom, se tem algo que atrapalha muitas pessoas com bastante frequência, de uma forma prevalente, é o fato da pessoa se sentar para poder trabalhar, ou estudar, ou realizar a tarefa que ela vai realizar, que ela vai executar, ou às vezes até em um momento de lazer, para vocês terem uma ideia. Às vezes o que acontece, ela também é bombardeada por um excesso de pensamentos. E esses pensamentos são pensamentos do tipo: o que eu tenho que fazer? Né? São pensamentos do tipo as tarefas que ela tem que realizar, que às vezes ela não anotou em um planejamento, ou planejamento do dia. São ideias que vêm surgindo na mente dela também, de projetos que ela poderia realizar, ou ideias de um livro para poder ler, ou algo nesse sentido. Então, muitas vezes são tarefas que a mente dela avisa ela que ela tem que fazer, mas naquele momento não é oportuno para poder fazer aquelas tarefas. E o que acontece dentro dessa situação são dois pontos. É que a pessoa não se concentra na tarefa que ela está realizando, ou seja, ela não consegue ter foco na tarefa que ela está executando naquele momento, mas em paralelo a isso, ela tá com a outra tarefa na mente dela, mas ela também não executa, não pode executar outra tarefa naquele momento. Então fica uma coisa assim, a tarefa que ela está realizando pode sair de forma medíocre, enquanto a outra, ela só fica no pensamento dessa pessoa. Então, vamos refletir sobre isso e como de fato resolver esse problema, que é um problema que afeta a maioria das pessoas quando elas vão realizar uma tarefa, vão estudar ou vão realizar algo. Vou pedir para vocês pegarem um caderno e uma caneta e eu retorno em 1 minuto.
Bom, e aí algumas pessoas têm algumas perguntas referente ao excesso de pensamentos, quando ele ocorre. E a primeira pergunta é referente ao planejamento. Mas, Vitor, quando você compartilha o princípio do planejamento, o princípio do planejamento do dia, que são dois tipos de planejamento em que esses princípios têm como proposta ajudar a pessoa a vencer ou diminuir tanto as preocupações como a ansiedade do dia a dia. E o excesso de pensamentos? Esses princípios não podem contribuir com isso. E a verdade é que sim, gente. O princípio do planejamento, assim como o princípio do planejamento do dia, são dois fundamentos, né, são dois atalhos muito relevantes para poder diminuir as preocupações do dia a dia, diminuir a ansiedade do dia a dia. No caso, diminuir a ansiedade à noite, né, quando o indivíduo vai dormir. E esses princípios tendem a ser eficientes, mas eles são voltados para serem realizados em um dia específico e horário específico. Então, nós não fazemos planejamento todos os dias, certo? O planejamento ele é realizado uma vez por semana, em um horário específico, em um dia específico daquela semana. Agora, o planejamento, no caso o planejamento em si, mas o planejamento do dia, ele é realizado todos os dias antes de dormir. E ele pode sim estar conectado com um princípio que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, que vai te ajudar a diminuir o excesso de pensamentos. Então, de certo modo, o princípio que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, ele vai estar conectado com o princípio do planejamento e o princípio do planejamento do dia. Conectando esses princípios, você vai conseguir realmente ter muito mais eficiência dentro desses princípios, tanto o planejamento como o planejamento do dia. Mas quando estamos falando sobre realmente resolver o problema, que no caso é o excesso de pensamentos, esse problema é um problema que ele acontece durante o dia. Ele acontece durante o trabalho, durante a atividade, durante o dia e durante esse momento. Nenhum dos tipos de planejamento, eles de certo modo atuam. É claro que o planejamento do dia, eles são como um mapa para a pessoa poder seguir, mas não resolve a questão do pensamento, né, do excesso de pensamento nas tarefas que aparentemente surgiram na mente desse indivíduo, certo? E essas tarefas não estão no planejamento, certo? Simplesmente surgiram na mente dela e que ela acredita que tem que fazer a mesma situação, uma ideia que está na mente dessa pessoa e é importante isso. E vem a pergunta, como resolver esse problema do excesso de pensamentos? Primeiramente, eu queria dizer que não existe, pelo menos não que eu conheça, algo que vai resolver completamente, definitivamente, essa dor do excesso de pensamentos. Porque para a pessoa que tem excesso de pensamentos, isso de certo modo é uma dor para ela, porque isso gera preocupação, gera ansiedade, dá aquela sensação assim, de às vezes até um pouco de confusão. Então saber como isso limita o foco, então saber como gerenciar, como conduzir essa situação é importante para que a pessoa realmente consiga ter foco somente na tarefa que ela está realizando e não na tarefa que está
na mente dela. Bom, para resolver, então, para conseguir gerenciar, já que resolver é algo que sempre vai estar, de certo modo, voltando aí para estar distraindo esse indivíduo que tem o excesso de pensamentos, eu vou apresentar um princípio, mas antes vamos focar um pouco mais no problema. Muitas pessoas vão pensar que, já que a nossa mente, ela tende a nos lembrar das tarefas que têm que ser realizadas, dos compromissos, dos projetos, das ideias de um negócio ou algo nesse sentido, isso não é bom? Na verdade é que sim e não. Por quê? É bom pelo fato a nossa mente nos lembrar, e aí a gente não vai tender a esquecer. Mas isso tende a ser ruim, tende a ser negativo pelo fato da pessoa não conseguir se concentrar, de fato, ter o foco na realização e na execução da tarefa que ela está realizando. Isso tende a ser um problema de fato. E esse problema diminui a nossa produtividade. Isso sabota a nossa produtividade. E como é que a gente consegue gerenciar esse tipo de situação? Existe um princípio chamado princípio da agenda. Esse princípio tem como intuito fazer com que a pessoa... Esse princípio tem como intuito fazer com que a pessoa consiga diminuir esse excesso de pensamentos. Simplesmente escrevendo que pensamentos são esses. E aí agora eu vou te explicar como é que vai funcionar, né, a utilização desse princípio, como é que você pode implementar ele agora na prática. Vou trazer vários exemplos para vocês poderem estar utilizando para poder aplicar esse princípio. Primeiro de tudo, vocês precisarão de algum lugar para vocês fazerem, escrever de fato esses seus pensamentos, certo? Então vocês precisaram de um lugar para poder fazer a anotação. Se vocês já instalaram um aplicativo, usa o aplicativo, né, que vocês têm instalado.
no caso um bloco de notas. Se vocês têm uma agenda, têm um caderno, ou prefere caderno, ou prefere agenda, eu falo de agenda física, né? Vocês podem anotar lá também. Mas, se você não tem nada e está em dúvida, né? Será que eu uso caderno físico? Será que eu uso agenda digital? Será que eu uso bloco de notas? A minha recomendação é bloco de notas digital, né? No caso celular. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter acesso com facilidade em outros lugares, em outros momentos. Normalmente você provavelmente sempre está com o telefone, sempre está com o celular, e aí você pode ter acesso às suas notas quando e onde você quiser acessar. Agora, o caderno não necessariamente, certo? E se você não tem alguma recomendação de bloco de notas, eu tenho duas aqui para sugestões para te apresentar. O primeiro bloco de notas é o Evernote. O Evernote é um bloco de notas onde tem diversos recursos, etiquetas, tem uma pesquisa, você pode colocar as notas dentro de cadernos e o mais importante, ele atende a nossa proposta, que é de você realmente conseguir fazer anotações. Você pode dividir elas em tópicos e isso pode facilitar também depois o seu processo para conseguir visualizar elas com mais clareza. O segundo aplicativo sugerido por mim é o Google Keep. O Google Keep ele é um pouco similar ao Evernote, só que alguns recursos a mais, certo? Ele tem também o lembrete, assim como o Evernote. Ele tem as etiquetas. Nele você consegue colocar cores nas suas notas. Você também tem a possibilidade de colocar caixa de seleção das tarefas que você for fazendo. Então tem vários outros recursos. E eu utilizo no momento o Google Keep, né? Eu utilizo só um aplicativo de bloco de notas por questão do foco, certo? Mas esse aplicativo tem instalado em todos os aparelhos, celular, tablet, e eu utilizo ele porque ele consegue atender as minhas necessidades em relação à gestão do tempo e outras necessidades, e ele nos possibilita outros recursos. Então escolha o aplicativo do seu interesse ou da sua facilidade para acessá-lo. Acredito que todos os celulares hoje em dia, né, tablets, também tenham um bloco de notas para você poder escrever, mas às vezes você quer um recurso um pouco a mais, aí esses aplicativos podem te trazer. E aí você vai precisar de um desses aplicativos ou um caderno físico para você poder anotar.
E aí, depois que você escolhe o lugar onde você vai utilizar o princípio, né? Você vai aplicar o princípio. É importante que você deixe esse bloco de nota disponível ou esse caderno disponível e acessível para quando você for utilizar ele, que com certeza será recorrentemente e frequente ao longo do dia, certo? Isso depende também se você é uma pessoa que tem bastante excesso de pensamentos em relação às tarefas, em relação às ideias, ou não. Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm mais, e isso varia de pessoa para pessoa. E eu vou te dizer agora como é que você vai utilizar esse princípio. Imagine então que você está realizando a tarefa e aí surge uma ideia de um livro para você poder ler que pode te ajudar a criar um projeto profissional que você quer criar. E aí você tem essa ideia desse livro e aí o que você faz? Pega o seu bloco de notas, pega a sua nota, pega o seu caderno e anota. Anota esse livro que você escreveu, anota essa ideia que você teve. E aí retornou, escreveu, pronto. Ótimo. Depois você retorna para a tarefa que você estava realizando anteriormente, antes dessa ideia surgir. E aí você está ali focado na tarefa, surge outro pensamento. O pensamento de que você tem que depois jogar o lixo fora. Aí você pega e anota isso. Né? Isso não pode ser feito naquele momento, porque aqui naquele momento você está realizando outra tarefa, certo? A tarefa que você está realizando é a sua prioridade. E vão surgindo tarefas, gente. Vão surgindo tarefas no seu pensamento que você tem que fazer, mas aquilo não pode ser feito naquele momento, pois você está se dedicando a outra tarefa que é a sua prioridade. E às vezes essas tarefas que surgem não são tarefas, né, na sua mente para você poder fazer, não são tarefas urgentes, certo? São tarefas muitas vezes circunstanciais, que às vezes não têm relevância, né, e não devem ser colocadas como prioridade na frente das tarefas que você já se programou para poder fazer ao longo daquele dia. E aí, tudo que surgir à sua mente, de tarefas, de ideias, você vai escrevendo. Porque veja bem, quando você escreve, a ideia, a tarefa, o projeto, tudo que surgiu na sua mente durante a execução daquela tarefa, isso isso vai embora depois que você escreve. É como aba de computador, né? Tem várias abas abertas, vários sites abertos, e quando você vai fechando, você gasta menos energia. E a mesma coisa é com a gente. Quando você anota, quando você escreve as ideias que te surgem à mente, isso vai embora. E tudo isso faz você gastar muita energia se você ficar guardando, né? Se você ficar se concentrando nisso. E você não consegue ter foco na tarefa que é para realizar naquele momento. E agora é importante mencionar também, já falei um pouco sobre o princípio do planejamento do dia, porque há uma conexão entre o princípio da agenda que eu apresentei para você escrever e ele, mas só mais um ponto em relação ao princípio da agenda, é que às vezes vão vir pessoas até você para poder te dizer, vão vir pessoas até você, só um minuto.
Em relação à agenda, tem mais um ponto importante, que é, às vezes as pessoas vão vir até você para poder te dizer, né, de algum compromisso ou alguma tarefa, e aí, ao invés de você guardar na sua mente, você também escreve, certo? Esse compromisso que as pessoas falaram com você. Agora, em relação em relação ao seguinte aspecto, né, que é o seguinte, ao princípio do planejamento e o princípio do planejamento do dia são dois atalhos que são de fundamental importância para que a pessoa consiga ter produtividade e ele é alinhado com o princípio da agenda. Porque você escreve na agenda a data do compromisso, você escreve na agenda a tarefa que tem que ser realizada, você escreve na agenda a ideia que você teve e você pode passar isso para o seu planejamento. Então, quando você for fazer o seu planejamento do dia à noite e amanhã dá para você fazer aquela tarefa é prioritária, aí você encaminha para o seu planejamento do dia. A mesma situação você pode fazer no seu planejamento da semana. Você encaminha ou todas as anotações que você fez ali na sua agenda ao longo da semana e você encaminha para o planejamento da semana. E organiza na ordem que você achar ordem prioritária, obviamente, né? Utilizando o princípio da priorização. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço.